Você já imaginou o que John Wesley fazia quando ninguém estava olhando? Existem relatos de momentos tão profundos no secreto que até pessoas próximas diziam sentir algo diferente ao entrar no quarto dele. Enquanto muitos buscavam aparência espiritual, John Wesley buscava silêncio, e talvez seja exatamente por isso que sua intimidade com Deus assustava tanta gente. Hoje você vai descobrir os segredos escondidos que moldaram sua vida espiritual. E por que quase ninguém consegue viver isso atualmente? John Wesley pregava para multidões, mas a parte mais importante da sua vida quase ninguém via. As pessoas conheciam os sermões, conheciam as viagens, conheciam os avivamentos, mas existia uma parte escondida, um lugar silencioso, que poucos tiveram acesso. Wesley entendia algo que esta geração perdeu. A verdadeira profundidade espiritual nasce longe da plateia. Muitas vezes, depois de passar horas pregando, ele voltava sozinho para seu quarto, sem aplausos, sem reconhecimento, sem necessidade de ser visto. E ali começava outra batalha, a batalha da alma. Enquanto muitos querem experiências rápidas, John Wesley mergulhava em silêncio profundo diante de Deus. Há relatos de que ele passava longos períodos apenas em oração silenciosa, sem pedir coisas, sem repetir palavras, apenas permanecendo. E isso assusta porque hoje quase ninguém suporta o silêncio. As pessoas precisam de distração o tempo inteiro. Barulho, vídeos, movimento, ansiedade. Mas Wesley acreditava que Deus falava justamente quando tudo se calava. Talvez seja por isso que tanta gente sente Deus distante atualmente. Porque a presença de Deus raramente compete com o barulho do mundo. E enquanto todos corriam atrás de reconhecimento, John Wesley fechava a porta e voltava para o secreto. Existia um hábito na vida de John Wesley que poucos conseguiam entender: a madrugada. Enquanto a cidade dormia, ele despertava, não por obrigação religiosa, não por ritual, mas porque existia algo dentro dele que tinha fome da presença de Deus. Há pessoas que acordam cedo para trabalhar, outras para resolver problemas. Mas Wesley acordava para proteger sua alma. Ele sabia que existe uma batalha invisível acontecendo dentro do coração humano. E por isso ele buscava silêncio antes do mundo começar a falar. Imagine a cena: quarto escuro, luz fraca entrando pela janela, uma Bíblia aberta, olhos cansados, mas sedentos. Enquanto todos dormiam, ele orava. E talvez seja exatamente isso que tornou sua fé tão profunda. Hoje muitas pessoas querem o resultado espiritual, mas não querem a rotina espiritual. Querem paz sem oração, direção sem silêncio, intimidade sem entrega. Mas John Wesley entendia que intimidade com Deus não nasce em momentos rápidos, ela nasce na constância. Nos dias silenciosos, nas madrugadas cansadas, nos momentos em que ninguém vê, porque o que transforma uma alma não é o que ela mostra publicamente, é o que ela vive em secreto. Se essa mensagem está falando com sua alma, se inscreva agora no canal, porque aqui nós não falamos apenas sobre religião, falamos sobre profundidade espiritual. E escreva nos comentários: Deus me encontre no secreto. Poucas pessoas entendem o poder de um quarto fechado. Jesus falou sobre isso: entrar no quarto, fechar a porta e buscar ao Pai em secreto. John Wesley levou isso a sério.
Para ele, o quarto não era apenas um lugar físico, era um lugar espiritual, um ambiente onde máscaras caíam. Porque diante das pessoas é possível parecer forte, mas no secreto a alma aparece como realmente está. E Wesley sabia disso. Por isso ele não fugia do silêncio. Ele enfrentava o silêncio. Ali vinham lágrimas, fraquezas, medos, cansaço. Mas também vinha a presença de Deus. Existe algo profundo quando uma pessoa aprende a permanecer sozinha diante de Deus sem precisar fugir, sem distrações, sem tentar preencher o vazio com qualquer coisa. Hoje, muita gente evita o silêncio porque tem medo de ouvir a própria alma. Mas John Wesley entendia que Deus muitas vezes revela verdades profundas justamente nos momentos silenciosos. Talvez seja por isso que tanta gente vive espiritualmente cansada. Porque perdeu o hábito do secreto, perdeu o hábito de parar, de ouvir, de permanecer. E enquanto o mundo se afoga em distrações, Deus continua procurando pessoas dispostas a fechar a porta e permanecer em sua presença. Existem experiências espirituais que não conseguem ser explicadas facilmente, e John Wesley viveu algumas delas. Momentos em que sentia uma presença tão forte que faltavam palavras. Há relatos de períodos em que ele saía da oração profundamente abalado emocionalmente, não por medo, mas porque sentia o peso da presença de Deus. E talvez isso explique algo importante. As experiências mais profundas nem sempre acontecem diante das multidões. Muitas delas acontecem em silêncio, no chão do quarto, na madrugada, no momento em que ninguém está vendo. Hoje as pessoas querem experiências públicas, mas Wesley buscava transformação interior. Ele não buscava aparência espiritual, buscava quebrantamento. E talvez seja exatamente isso que falta em muitos corações atualmente. Menos aparência, mais profundidade, menos performance, mais presença real de Deus. John Wesley descobriu algo que poucas pessoas entendem hoje. O silêncio também fala. Existe um tipo de silêncio que revela o estado da alma. E no secreto, ele aprendia a ouvir Deus acima do barulho do mundo. Talvez você esteja espiritualmente cansado porque perdeu isso. Perdeu o hábito de parar, de respirar, de permanecer diante de Deus sem pressa. Mas ainda existe um caminho de volta. A presença de Deus ainda encontra pessoas no secreto, ainda transforma almas cansadas, ainda restaura corações frios. E talvez tudo comece exatamente assim, fechando a porta, silenciando o mundo e voltando para a presença de Deus. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa voltar ao secreto. E nunca se esqueça, as maiores transformações espirituais acontecem longe dos olhos das pessoas.